Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero estar orando com os irmãos, mas antes disso eu quero refletir um pouco na palavra do Senhor e gostaria de convidá-los para abrirem aí as suas Bíblias comigo, você que está me ouvindo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João. Vamos fazer a leitura dos primeiros 3 versículos aqui juntos. Acompanhe aí comigo a leitura dessa palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, esses 3 versículos do capítulo 14, aqui do Evangelho de João que lemos, faz parte de um contexto onde Jesus ele dá aos seus discípulos as últimas instruções. E a primeira coisa que ele diz para eles nessas instruções é a seguinte expressão: não se turbe o vosso coração. E o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos nesse momento? Que ele usa essa expressão, não se turbe o vosso coração. Começa aqui com essa expressão dizendo para que eles não turbassem o seu coração. Pois bem, o que Jesus está dizendo aqui é: não tenham um coração desanimado. Não tenham um coração amedrontado, não tenham um coração perturbado. E aí, eu quero pensar com você, por que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos? Sabe por quê? Porque ele sabia que o coração dos seus discípulos estava exatamente dessa forma. Afinal de contas, eles já haviam sido informados que a permanência de Jesus com eles seria por pouco tempo. Se você voltar comigo um pouco no capítulo 13, no versículo 33 do Evangelho de João, voltando um pouquinho, aqui nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Portanto, meus amados, os corações dos discípulos estavam turbados, ou seja, o coração daqueles homens estava ficando desanimado, estavam ficando amedrontado, o coração daqueles homens estava ficando perturbado com o fato de saberem que eles não iriam ter mais ao seu lado, caminhando com eles ali, a presença de Jesus. E com certeza a pior circunstância, a pior coisa que eles poderiam imaginar seria o fato de não terem mais Jesus Cristo junto com eles. Eles ficaram, devido a toda essa informação que Jesus dá a eles ali, eles ficaram então amedrontados, ficaram com seus corações perturbados. Isso com certeza estava tomando seus corações e com certeza também veio o medo, veio a angústia, né? Veio tudo sobre a mente e sobre o coração deles. E trazendo para a nossa realidade hoje, quando pensamos nas circunstâncias ou no atual momento no qual estamos vivendo, muitas vezes também nossos corações eles começam a ficar de certa forma desanimados. A gente começa a se amedrontar, a se perturbar, não é verdade? De fato, se a gente parar para pensar, é muito séria, né? A situação que a gente está vivendo é uma situação, na realidade, angustiante, assustadora, né? Isso não tem como negarmos o que está acontecendo hoje sobre a face da Terra. Contudo, o meu objetivo aqui, né, mesmo que entendendo a gravidade da situação, o que eu quero dizer para cada um de vocês que estão me ouvindo é o mesmo que Jesus disse para os seus discípulos. Ou seja,
não se turbe o vosso coração. O que eu estou querendo dizer para você nesse momento é: não tenha ou não tenham um coração desanimado. Não tenham um coração amedrontado. Não tenham um coração perturbado com as coisas que estão acontecendo sobre a face da terra, meus queridos. Mas, queridos, eu não quero ser leviano, né? E chegar aqui e dizer apenas para você, para que você não se desanime, não se perturbe ou não se amedronte. Se eu simplesmente chegar e dizer para você que você não deve fazer nada disso, eu estou sendo leviano. Eu não quero ficar somente aqui. Eu quero mostrar como que isso é possível. Como que é possível, pastor, nós não nos amedrontarmos diante da situação que nós estamos vivendo? Como que é possível eu não ficar angustiado, você não ficar angustiado? E muitos estão ficando angustiados, muitos estão desesperados. Tem pessoas aí, meus irmãos, pensando em tirar a sua própria vida como se isso fosse a solução do problema. Então eu não estou aqui simplesmente querendo dizer para você, para que você não fique assim, para que você não se perturbe, para que você não desanime. Eu quero dizer para você como que isso é possível. Quero mostrar para você como que de fato nós podemos não ficarmos dessa forma tão assustados, né? Tão amedrontados, angustiados, perturbados com tudo que está acontecendo. E eu te pergunto, você quer saber como? Irmãos, a resposta é muito simples, mas é uma verdade bíblica. A resposta é crendo. Exatamente isso que você ouviu, crendo. Você não quer se perturbar, não quer ficar amedrontado, não quer ficar assustado, angustiado com a situação. Precisamos crer. É crendo. Jesus, ele confortou seus discípulos diante do desânimo, diante da perturbação, diante do medo, né, que estava se abatendo sobre os corações deles, exortando-os a crer em 3 verdades essenciais para o fortalecimento do coração de qualquer pessoa, do coração de todos os homens. Jesus exorta os seus discípulos a crerem nessas 3 verdades essenciais, nessas 3 verdades absolutas que saíram da boca do nosso Mestre, que saíram da boca de Jesus ali, trazendo um alento ao coração dos seus discípulos. E Jesus, então, ele exorta os seus discípulos a crerem em quem? Primeiramente, o texto ele é muito claro, né? Ele mostra, não há dúvida para nós aqui, em relação a quem o Senhor Jesus está falando ou se referindo quando ele disse que havia necessidade de crer. Primeiramente, então, ele vai falar para os seus discípulos, vai exortar os seus discípulos a crerem em Deus. Voltem um pouquinho comigo no texto. Jesus ele começa dizendo aqui, no capítulo 14, primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, não tenha um coração desanimado, amedrontado, perturbado. Não façam isso. Mas pelo contrário, creiam. E creiam em quem? Creiam em Deus. Então, o Senhor Jesus exorta os seus discípulos, primeiramente, a confiarem, a crerem em Deus. E aí, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: a perturbação, a angústia, o medo, o desânimo, diante de tudo que nós estamos vivendo, só não tomará conta de um coração que estiver cheio de uma fé inabalável em Deus. Portanto, devemos crer nesse Deus que o Senhor Jesus exortou seus discípulos a crerem nele. Você precisa crer nesse Deus. Nós precisamos crer nesse Deus. E quem é esse Deus? Quem é Deus, na verdade? Você quer uma definição de Deus? Você quer que eu te dê uma definição de Deus? Eu sinto muito lhe informar, mas nem eu, nem ninguém, nós não podemos dar uma definição de Deus. Sabe por quê? Porque o finito, aquilo que tem fim, aquilo que foi criado, não pode descrever o infinito, não pode descrever aquele que está acima de tudo, de todos. A criatura, ela não pode descrever o Criador, né? Nós não podemos, né, na verdade, definir
o nosso Criador. Descrever, sim. Descrevê-lo nós podemos, defini-lo jamais. E a minha pergunta foi, você quer uma definição? Nós não temos como definir o nosso soberano Deus. Eu não posso definir ele para você, mas eu posso descrevê-lo para você com base na própria palavra do Senhor. E aí, rapidamente, eu quero dar uma descrição desse Deus que nós somos exortados a confiarmos, a crermos nele, em meio às angústias, às aflições, os medos, né? A perturbação que salta sobre a alma dos homens, sobre o coração dos homens e que vai para a sua mente e que leva muitos a pensar em cometer até uma atrocidade contra a sua própria vida. Queridos, precisamos crer em Deus. Com base na palavra, como eu falei, eu quero descrever rapidamente quem é esse Deus, para que você veja que você de fato pode confiar nele, que você pode depositar toda a sua esperança na mão desse Deus. A palavra do Senhor nos mostra, nos fala que esse Deus, o qual nós somos exortados por Cristo a crermos nele, é o Deus onipotente, ou seja, aquele que tem todo o poder. É o Todo-Poderoso. O profeta Jeremias, no capítulo 32, versículo 17, ele disse assim: Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder, e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Apocalipse 1, versículo 8, meus irmãos. O próprio Deus falando: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, o Deus que somos exortados a confiarmos nele em meio às angústias, às lutas, às aflições, é o Deus onipotente, o Deus de poder, o Deus de glória, o Deus de maravilha, o Deus que criou todas as coisas. Jeremias disse: Tu criastes os céus e a terra pelo teu grande poder, por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Não tem nada que esse Deus não possa fazer. Ele pode te livrar, ele pode guardar a tua vida. Ele tem o propósito de guardar a tua vida, de zelar por você. Confie, creia no agir desse Deus poderoso. Amém? Deus, além de ser onipotente, a palavra do Senhor, né, o próprio Deus, o descreve também como o Deus onipresente, irmãos. O que é o Deus onipresente? É aquele que está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Para falar da onipresença desse Deus que está aqui comigo, que está aí com você, que está sobre nosso município, que está sobre o nosso estado, que está sobre a nação, mas que ao mesmo tempo se encontra nos confins da terra, em outras nações, ouvindo o clamor de todos os homens, de todos aqueles que estão invocando o seu nome, apto, atento, pronto, preparado para nos socorrer em todos os lugares. Para falar um pouco dessa onipresença do Senhor, eu quero ler com você o Salmo 139, alguns versículos aqui, começando do versículo 7, diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido,
como nas profundezas da terra. Os teus olhos, os olhos desse Deus onipresente, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meus irmãos, para onde iremos nós do teu espírito? Para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Deus onipresente está em todo lugar ao mesmo tempo e não há nada que ele não possa fazer. Nada, 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 nada que o Senhor não possa fazer pela sua vida. Deus onipotente. Amém, irmãos? Deus onipresente. O Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus da nossa vida. Para onde iremos nós da tua face, Senhor? Para onde iremos nós? Creia, Deus está aí contigo. O Senhor é contigo. A Bíblia descreve ainda que esse Deus, além de onipotente, além de onipresente, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é o Deus também, meus irmãos, onisciente. Ou seja, é o Deus detentor de todo conhecimento. Isso é maravilhoso, porque isso nos leva a pensar que Deus sabe aquilo que você está passando, o que eu estou passando, o que a nação está passando. Nós não estamos aqui largados, né, à própria sorte, mas nós temos um Deus conhecedor de todas as causas, né, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo antes que as coisas existissem, antes que elas acontecessem. Deus sabe, Ele conhece a tua vida, Ele sabe da tua necessidade. E Ele tem o poder de suprir as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Creia nisso, não tenha medo. Onipotente, onipresente, pode tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe de todas as coisas, né? Romanos 11, versículo 33, 34 fala dessa onisciência do Senhor, né? Esse Deus conhecedor de todas as coisas. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte em Romanos 11, 33, 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem conhece a mente do nosso Deus? Quem pode aconselhar a Deus a fazer isso ou aquilo, dando a entender que Deus precisa do auxílio de alguém por não saber de alguma coisa? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da sua situação, ele sabe do problema que talvez você esteja passando na sua casa, mas creia, esse Deus pode todas as coisas. Creia que Ele é contigo. A orientação de Jesus aqui para que o desânimo e a perturbação não entrassem no coração de seus discípulos foi para que eles crescem, acreditassem, depositassem a sua fé nesse Deus que eu acabei de descrever aqui para você com base na palavra. Onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Precisamos crer nesse Deus. Segundo, a orientação que Jesus deu também para que eles não ficassem amedrontados nem perturbados, ou com medo, ou angustiados, foi para que crescem ou acreditassem, depositassem a sua fé no próprio Jesus. O texto que nós lemos, ele segue dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, o Senhor Jesus exorta os seus discípulos a crerem em Deus, mas também crerem nele próprio, em Jesus. E quem é Jesus? Escrever Jesus? Jesus, meus irmãos, é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que trouxe a salvação
a todos os homens. Isaías dá uma descrição aqui desse Jesus e daquilo que esse Jesus ele pode fazer por mim, por você. Tem poder para fazer e fez, e Deus seja louvado por isso. Isaías 53, a partir do versículo 4, ele diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Irmãos, Jesus, né? Esse é o nosso Jesus. Jesus que sofreu na cruz, que morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Pelas pisaduras desse Jesus nós fomos sarados, né? Mas preste atenção, esse Jesus que sofreu tudo isso por nós, eu não quero parar aqui em um Cristo sofredor, em um Cristo que não tem poder, em um Cristo que... Esse Cristo que sofreu por você, por mim, que passou tudo isso por nós, é o mesmo que venceu a morte e que tem todo o poder no céu e na terra. Jesus falou isso para os seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, texto que fala da grande comissão, o Senhor Jesus enviando seus discípulos ao mundo para ensinar, pregar, anunciar a palavra, batizar os homens, né? Lá, nessa grande comissão, a gente vê Jesus falando para os seus discípulos, quando ele dá essa missão para os seus discípulos de irem anunciar o Evangelho, ele fala para eles que lhe foi dado, lá no versículo 18 do capítulo 28, ele fala para os seus discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus tem poder, irmãos, de curar, de restaurar, de trazer paz ao teu coração, de trazer alento à tua casa. Creia nisso, creia no poder desse Jesus. Creia em Deus como Pai, um Pai amoroso que te ama e que também tem poder, irmãos, um poder inigualável e que te ama. E Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Redentor, que levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Você precisa crer nisso para que você não se desanime. Você precisa crer nisso para que o teu coração não fique abatido. E a terceira forma que eu quero citar aqui rapidamente, de não desanimarmos ou nos perturbarmos, é crendo em outra verdade anunciada por Jesus aos seus discípulos aqui no Evangelho de João, capítulo 14. É crendo que o Senhor permanece conosco para sempre. Esse Deus de poder e de glória, esse Jesus Cristo maravilhoso, ele permanece aí com você, ele está com você, ele está comigo, ele está conosco e estará conosco para sempre, meus irmãos. Jesus disse para os seus discípulos no versículo 3 aqui, e se eu for e vos preparar lugar, olha só o que ele diz. Ele fala para eles, né? Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejas vós também. Então Jesus está dizendo aqui que ele iria preparar lugar para seus discípulos e voltaria buscá-los para que eles estivessem juntos para sempre. Você entendeu? O desejo de Jesus é estar com você para sempre. Ele disse para os seus discípulos que estaria com ele para sempre, voltaria para buscar os seus discípulos. Queridos, a única forma de mantermos nossos corações firmes é crendo que de fato Jesus estará sempre conosco. Independente
das circunstâncias, independente da situação ou de qualquer luta, o Senhor estará eternamente ao nosso lado. Ele disse ainda aqui, aqui não, né? No caso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ainda dentro da grande comissão, no versículo 20, na parte B, ele dá aquela instrução para os seus discípulos irem, batizar, pregar aí as nações, mas ele diz para os seus discípulos fazerem isso, mas ele não disse que seus discípulos estariam sozinhos. Ele falou para eles assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus em nossas vidas, portanto, ela é eterna, ela é para sempre. Nós não estamos sozinhos, independente da situação que nós estamos vivendo. Jesus está aí com você. Esse Deus onipotente, esse Deus onipresente, esse Deus onisciente que sabe da tua dor, que sabe do teu choro, que está te olhando, Ele está aí com você. E creia, Ele vai entrar com provisão. Ele tem poder para entrar com provisão. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, uma palavra de vitória ali do apóstolo Paulo, né? Onde ele fala, o que diremos, pois, a essas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, mas antes o entregou naquela cruz por nós, será que não pode também, juntamente com ele, nos dar todas as outras coisas? Irmãos, Jesus enfrentou a cruz por nós. Jesus enfrentou a cruz por você, por mim. Então creia realmente, não há nada que ele não possa fazer em seu favor. Ele pode te livrar de coronavírus, da morte, da fome, né? Às vezes a pessoa fica angustiada, não estamos trabalhando, o que vai ser? Creia. Eu quero encerrar dizendo aqui as mesmas palavras, lendo novamente esses 3 versículos do capítulo 14 de João. Exortação de Jesus para os seus discípulos em momento de angústia, de medo, de perturbação. Jesus falou para eles, e eu vou encerrar minha fala aqui, Jesus disse, irmãos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Queridos, podemos e devemos crer nessas palavras de Jesus, nessa exortação de Jesus. Sabe por quê? Porque a solução simples, porém profunda, para todos os problemas é a nossa fé, é a nossa crença. E a palavra do Senhor diz, eu gostaria de te lembrar disso, que o justo viverá da fé. Portanto, tenha fé nas palavras de Jesus. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo essa luta que estamos passando, mas Ele está conosco. Ele está junto conosco. Está vendo toda a nossa angústia, toda a nossa preocupação. E Ele está junto e apto para dissolver qualquer problema. Ou nos fazer passarmos pelo problema, né? Que Ele é Deus independente das circunstâncias. A questão é, Ele jamais nos abandonará. Ele jamais te abandonará. Creia nisso. Se anime. Se anime. Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Graças te damos, meu Deus, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor avive em nós uma fé inabalável. Avive no coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão orando junto comigo, uma fé inabalável no Teu nome. O Senhor nos exortou, Jesus, a crermos em Deus, a crermos no Senhor, a crermos na presença do Senhor ao nosso lado. Que jamais, Senhor, essa exortação do Senhor ela venha sair de nossos corações. Abençoe o Teu povo. Abençoe cada família que está ouvindo essa mensagem, cada lar, ó Deus, que o Senhor entre com provisão, Senhor. Traga cura, traga restauração, traga paz do Senhor sobre esses corações, ó Pai, muitas vezes talvez desanimados, angustiados, mas o Senhor os conhece, o Senhor é conhecedor e eu sei que o Senhor está de braço estendido, ó Deus, para essas vidas, como está para a minha e para a vida de todos os homens. Abençoe, Senhor,
cada trabalhador, abençoe os médicos, abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos da área da saúde, abençoe os policiais, abençoe os bombeiros, abençoe cada um que está saindo ainda para manter a nossa nação de pé, olha para a nossa nação, abençoe, Senhor, essa grande nação, faça do Brasil uma nação santa. Obrigado por essa oportunidade que estamos tendo, ó Deus, de buscarmos a Tua face, de dobrarmos, ó Deus, o nosso joelho ante a soberania do Deus Todo-Poderoso e continuarmos glorificando o Teu nome. Perdoe os nossos pecados, nossa falha, nos avive, Senhor, aperfeiçoe-nos e dai-nos uma fé inabalável no Teu nome, Senhor. Não deixe o nosso coração ficar turbado, não deixe o nosso coração ficar desanimado, não deixe, Senhor, ficarmos, ó Deus, angustiados ou amedrontados com tudo que está acontecendo. Que ainda, Senhor, continuemos, ó Deus, confiando plenamente que o Senhor é maior do que tudo isso, que o Senhor é infinitamente maior do que qualquer coisa, e que nada pode deter o teu agir, nada pode paralisar a mão desse Deus criador, desse Deus grandioso, Senhor. Não é coronavírus, não é nenhum mal, Senhor, que irá, Senhor, fazer alguma coisa com os teus filhos, com nós, com cada um que o Senhor não saiba ou não permita. O Senhor é Deus, Senhor. O Senhor é o Deus imutável e para sempre será Deus da nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor. Nos abençoe a todos, fique conosco, Senhor. E eu te peço encarecidamente, eu suplico em nome de Jesus, que o Senhor supra todas as necessidades de todos os homens da face da terra em glória por Cristo Jesus. Tu sabe qual tem sido a nossa necessidade. Muitos, ó Deus, precisam de alimentos, muitos precisam tirar, ó Deus, do seu coração o medo, o pânico. Tem pessoas que precisam de consolo, porque talvez já tenham, ó Deus, perdido algum ente querido, ó Deus, com esse vírus. Mas, Senhor, que o Senhor traga tudo aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor se compadeça de nós e cumpra os teus desígnios sobre a nossa vida. E que a nossa fé, Senhor, jamais seja abalada, independente das circunstâncias. Oramos, ó Deus, gratos ao Senhor. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entregamos a nossa vida, a nossa oração, nosso país, nossa família, tudo que temos e somos, entregamos em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo, Jesus Cristo maravilhoso. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, irmãos. Até a próxima e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.